como é gostoso louvar o nosso Deus. Nós estamos agradecidos a Deus nesta noite por cada vida que adentrou nesse templo. Louvado seja Deus. Nós temos alguns visitantes nos honrando nessa noite. Como é gostoso ter a vida desses nossos irmãos juntamente conosco. Nós temos o Jadson. Que alegria tê-lo conosco. Dá um abraço aí, ô presbítero. Nós temos a Rafaela. Que legal. De pé aí, ô presbítero aí. A Rafaela está na sua frente aí. Ela e a Levina, a mãezinha do Júnior. Deus nos abençoe ricamente. Vai lá atrás, Mil. Olha quanta gente bonita ali. Ajuda aí, Juca. Atrás de você aí. Ajuda aí. Não é muito visita, mas é o nosso irmão. Abraça ele gostoso aí. Quero dizer a vocês que é uma alegria muito grande tê-los juntamente conosco. Se nós estamos felizes, nosso Deus se encontra mais feliz com a vida de vocês também. Palavra de Deus, nós vamos abrir nesse momento, registrado no livro de Reis, capítulo 19. Um assunto que tem desmontado muita gente. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. A gente começa a olhar para esse texto. Irmãos, bíblico de Samuel, dali veio uma sucessão de profetas, mas nós poderíamos dizer que Elias foi um dos maiores profetas. Homem santo, homem corajoso, homem determinado. De tão santo que era o homem, depois de ter desenvolvido o reino de Deus de maneira extraordinária, Deus fala, esse camarada é tão bom, que não vou deixar ele experimentar a morte. Semelhante a Enoque, né? Foram os dois únicos seres humanos que habitou nesse mundo que não conheceu a morte. E a gente vê a trajetória desse homem. Esse homem enfrentou 450 profetas de Baal de uma só vez. Esse homem, depois que ele dá aquela ordem para Acabe, avisando, Acabe, não haverá chuva na terra, senão segundo a minha palavra. Ele foge. Diz a palavra de Deus que ele ficou lá no Ribeiro de Querite. E ali, irmãos, ele enxergava a fome ao redor dele. E ali ele enfrentava as feras, principalmente à noite. Porque as feras do campo vinham para o Querite para tomar água. E ali, Deus sustentava ele. A Bíblia diz que os corvos traziam para ele pão e carne. 2 vezes por dia, de manhã e à tardezinha. Então veja bem, um homem que enfrentou 450 profetas de Baal, um homem que enfrentou feras e feras e feras, agora Acabe fala para a esposa dele, olha Jezabel, Elias matou os nossos 450 profetas que nós tínhamos lá no monte.
Carmelo. Lá no Monte Carmelo. Diz o texto. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar a todos os profetas à espada. Vamos? Senão eu vou para o texto. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: assim me faça aos deuses, tantos outros tanto, de certo que amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um desses profetas. Ou seja, o jeito que você fez com os meus 450 profetas, eu vou fazer com você amanhã, a esta hora. Versículo 3. Temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele fala para o servo dele: fica aqui. Daqui para frente é só eu, viu? Só eu. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto e caminhou um dia. E veio e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou, ele disse: levanta-te e come. Olhou e ele viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre a pedra de brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor e tocou nele novamente. E disse: levanta-te e come, porque o caminho que será sobre modo longo. Até aqui. Vamos ter um louvor nesse momento?
maravilhosa. Onde Deus mandar, irei. Os meus irmãos também nos acompanhando pela live, que Deus esteja abençoando a vida de cada um deles. Família Navarro, lá no Piratininga, dando um oi para o pastor aqui. Que Deus abençoe. Irmãos, eu quero acreditar, igreja, que uma das maiores armas do adversário se chama medo. Quantas pessoas têm sofrido com o medo? Como nós frisamos agora, irmãos, Elias não era para temer de maneira alguma. Um homem que havia matado de uma só vez 450 profetas de Baal, agora com medo da esposa de Acabe, com medo de Jezabel. Mas ali, o profeta estava mostrando que ele era ser humano igualzinho a nós. Que não havia tanta diferença entre o profeta e nós hoje. Somos seres humanos. O medo é uma das maiores ferramentas do adversário. E o que é interessante, que Satanás, ele sabe explorar muito bem as nossas fraquezas. E quantas vezes ele acaba nos desanimando, e quantas pessoas são fracassadas por causa do medo. Nós estamos, como frisamos agora há pouco, falando de um dos maiores profetas da Bíblia, que passa por esse momento difícil, esse momento de medo. E diz a palavra de Deus que assim que o mensageiro de Jezabel chega e avisa Elias: Elias, Jezabel disse que daqui 24 horas, aquilo que você fez com os 450 profetas dela, que comia da mesa farta do rei, ela fará com você também. Ela fará com você também. E aí veio o desespero daquele homem. Aí veio, ou seja, irmãos, quando se fala de morte, muitas vezes a gente treme, a gente fica com medo. E esse homem temeu a morte. E ele fala: eu vou fugir daqui. Eu vou sair de fininha. E não somente ele, mas o servo dele também saiu de fininho. Mas, irmãos, diante desse texto, irmãos, o que eu quero ministrar à igreja nessa noite, ao teu coração, ao coração do pastor também, é que nós não precisamos temer a nada. Nós temos um Deus todo-poderoso, o Deus forte, que caminha conosco, o Deus que nos tirou das trevas. E é Ele que nos capacita, é Ele que nos encoraja, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que tem te colocado de pé. Não precisamos temer aos homens, se nossa fé está no Senhor, o Todo-Poderoso. O medo diminui o ser humano, o medo paralisa os nossos potenciais. Ele mesmo, porém, versículo 4, se foi ao deserto, Elias caminhou o dia todo e veio, assentou-se debaixo daquela grande árvore, aquele zimbo. E agora, aquele homem que era forte, aquele homem que era uma fortaleza, aquele homem que conseguiu resistir lá os 3 anos e meio de seca, de fome em Israel, como eu frisei na introdução, aquele homem que havia enfrentado as feras, que vinha disputar com ele a água do Querite. Aquele homem que, quando ali secou o Querite, Deus acaba tirando ele dali e conduzindo ele para Sarepta, e ali ele depara com aquela mulher morrendo.
morrendo de fome. E ele fala com a mulher: eu estou com fome, eu preciso comer. E ela disse: a tua serva não tem nada aqui, só um punhadinho de farinha e meia botija aí de azeite. Vou fazer esse bolo. Vai comer eu e meu filho, depois nós morreremos. Que belo bolo, hein? Que belo bolo, João. Não tinha ovos, não. Não tinha fermento. Ou seja, ela ia fazer o mexido com aquela farinha e com aquele azeite, e ia levar ao fogo com aqueles gravetos que ela estava ali apanhando, e ia comer aquilo e ia morrer. O profeta olha para ela e disse: não, fará primeiro para mim. Primeiro para mim. E depois fará para você, seu filho, e não mais acabará a farinha da sua botija, não faltará mais o azeite também da sua vasilha, não acabará mais até que chova sobre Israel. O homem encarou tudo isso. E esse homem agora com medo dessa mulher. Que coisa tremenda, irmãos. Ser humano, às vezes, ele tem tanto potencial, ele é um camarada que pode, ele tem sonhos, ele projeta a vida dele e, de repente, por alguma coisa tão pequena, ele fica com medo. Como somos medrosos. Quando menino, 10, 12 anos, eu era o companheiro da mãe. Em casa só tinha homens, 8 homens e 3 mulheres, mas as mulheres inteiravam 14, 15 anos, vinha para São Paulo trabalhar aqui, e eu ajudava a mãe. Os demais iam para a roça. Papai tinha uma mula e tinha uma égua. E era o meio de transporte deles para ir para o trabalho. Você não vai trabalhar comigo? Então você vai lá pegar a égua, vai arriar a égua, pega a mula e coloca a sela na mula também. Tanto eu fazer isso, a mula tomou bronca de mim. E a hora que eu saía, ia em direção ao pasto para pegar, tinha que pegar primeiro a égua, arriar a égua. A égua era a caminhada dela, o trote dela, era um trote pesado, duro, balançava tudo. A mula não, a mula marchava. A mula era de papai. Eu pegava a égua primeiro. Irmãos, essa mula tomou tanta bronca de mim, quando ela me via de longe, ela já abria a boca e vinha correndo ao meu encontro, e a hora que eu via aquilo, eu saía correndo e ela correndo atrás. Passava a cerca, chegava lá, pai, não conseguia ir, e tomava uma surra. Apanhei uma vez, porque não consegui pegar a égua, 2 vezes, na terceira vez eu falei: eu vou apanhar todo dia de manhã agora? Não! Peguei uma madeira, falei: vou encarar essa mula. E a hora que eu passei debaixo da cerca e fui em direção para pegar a égua lá, a mula veio ao meu encontro. A hora que ela abriu a boca, eu corri ao encontro dela com a madeira na frente e ela parou. E eu fui lá, passei a corda no pescocinho da égua, trouxe, coloquei a sela em cima dela, preparei, e aí fui lá buscar a mula. Irmãos, daquele dia em diante, a mula me respeitou. Porque eu encarei ela de frente. Nós estamos falando de uma criança de 10 a 12 anos. Era uma criança do tamanho do pai, isso porque o pai tinha 1,5 metro. O pai tinha 1,5 metro.
Nós estamos falando de uma criancinha desse tamanho. Mas, irmãos, aquele medo que eu tinha daquela mula, aquele medo, eu tive que, irmãos, vencer aquele medo para não apanhar. O medo é terrível. Quanta gente de potencial acaba ficando pelo meio do caminho por causa de medo. Por causa de medo. Veio uma pandemia aí, nós passamos por uma pandemia, e a ordem era não sair de casa, a ordem não era não sair de casa, e a gente ficou preso dentro de casa até um certo período, e as pessoas que trabalhavam por conta, daqui a pouco foi acabando a comida, e de repente teve que colocar o rosto para fora e encarar a pandemia, porque precisava comer. Tá, quem era registrado, muito bem, o presidente aí suspendeu o contrato, deu autonomia para os empresários, suspendeu o contrato e durante 11 meses ele bancou o salário. Não totalmente, mas quem ganhava até R$1.700 recebeu. E quem ganhava acima disso, R$1.700, ele bancou. E quem era autônomo? E quem trabalhava por conta? Tivemos que encarar o Covid. Eu lembro de uma cunhada, Analine, colocou um chuveiro lá fora, cloro no chão, panos ao redor de casa, tudo umedecido de cloro. Para entrar para dentro de casa tem que tomar banho lá fora, para depois entrar. Toma banho, se troca lá fora, que eu não quero Covid aqui dentro de casa. Pegou Covid. Que jeito, eu não sei. E aí, precisava de remédio. Aí chamou um dos meus irmãos para socorrer ela. Aí ele falou, joga a receita por cima, que eu vou pegar essa receita. Foi lá, comprou o remédio, aí jogou o remédio para não tocar nela também. E nós fazíamos aplicativo, eu e a Jaque, e transportando pessoas dentro do carro com Covid, aquelas experiências terríveis, pessoas morrendo. Uma bela noite, 11h30 da noite, peguei uma médica, e aquela médica estava quase surtando no meu carro. Moço, eu não aguento mais ver pessoas morrendo na minha frente, eu estou até com medo de morrer também. Só hoje aqui no Hospital Cachoeirinha aqui, foi 49 óbitos. E a minha oração de manhã, me guarda, Jesus. Me guarda, que tenho prestação de casa, temos que levar comida para casa, me guarda. Irmãos, a minha confiança foi só no Senhor. Só no Senhor. Somos 800 colegas que prestam serviço para o Estado. Desses 800, irmãos, 3 encarou o Covid. Desses 800, acho que 250 tiveram que devolver carros para a seguradora, que estavam financiados, não conseguiu pagar. Tem colegas enrolados até hoje. Medo. Irmãos, há pessoas, irmãos, que têm medo de tudo e de todos. Há pessoas que não têm coragem nem sequer de fazer um financiamento porque têm medo de perder o emprego. Há pessoas que têm medo até de casar. Eu não vou casar porque eu tenho medo. O medo afasta a pessoa da realidade da vida. O medo nos priva o nosso potencial e deixa-nos pequenos. O medo, irmãos, vai apequenando o ser humano. Lembra da passagem
lá em São Mateus, dos talentos. Aquele homem, ele chega e fala: eu vou viajar e vou entregar na mão de vocês o meu dinheiro, vou entregar nas mãos de vocês aí os meus talentos, vai, trabalham. Diz a Bíblia que um ele deu 5 talentos, outro 3 e outro 1. Aquele que recebeu 5 trabalhou, lutou, conseguiu mais 5. O de 3 também. Batalhou e conseguiu mais 3. E aquele que recebeu 1 falou: o quê? Eu vou enterrar esse talento. De repente eu vou gastar esse dinheiro aqui. A hora que o patrão chegar aí, eu não vou ter outro para devolver para ele. Eu vou enterrar. E ele enterrou o talento. O tempo passou e de repente o patrão chegou e aquele que havia recebido 5 talentos entregou nas mãos dele e disse: olha, tem aqui mais 5 talentos. 10, está nas suas mãos. Trabalhei, granjeei, sobrevivi desses talentos, está nas suas mãos. Mais 5. Semelhantemente aquele que havia recebido 3. E a palavra daquele homem foi a seguinte: servo bom, servo competente, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Por fim chegou aquele camarada que havia pegado um talento só. Foi lá, pegou o enxadão, desenterrou, e pegou aquele único talento, e disse para ele: está aqui, fiquei com medo de perder esse talento, o que é seu, toma. Eu sei que o senhor é um homem duro, e eu fiquei com medo. O Senhor olhou para ele e disse: servo mau e negligente, não foste fiel nem no pouco, nem sobre o muito, então o que é seu está reservado para você. O medo destrói sonhos. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua própria vida. E se foi. E chegou a Bérseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Irmãos, você tem sonhos. Você tem projeto de vida. Meu filho, minha filha, confia nesse Deus, levanta a cabeça, vence esse medo. Você pode, você é capaz, Deus está contigo. Olha para frente, olha para cima, é lá de cima que tem alguém com as mãos estendidas para você. Lembra de Caleb? 12 vigias Josué mandou para que pudesse espiar as terras além de Israel. Dez. A hora que viu aqueles homens grandes, aqueles homens gigantes, ficaram apavorados. Não dá. Não tem jeito. Os homens são muito maiores do que nós. Caleb levanta a cabeça, juntamente com Josué, e ele disse: vamos, cala a boquinha de vocês, para de falar, vocês estão amedrontando as pessoas à toa. Ele disse: subamos, vamos em frente. Lá, as plantações de uva são excelentes, os cachos de uva são enormes. Precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva. Aqueles 10 só enxergaram aquilo que era negativo. Mas tinha 2 homens ali, corajosos e determinados. E eles disseram: nós podemos.
o Deus que fez com que passássemos o mar vermelho, o Deus que fez com que as 10 pragas do Egito viessem e não atacasse as nossas vidas, estará conosco. Eu quero dizer a você, meu filho, minha filha, você tem um Pai tremendo, que te pega pelas mãos nos piores momentos da vida e nos bons também. Esse Pai está presente, esse Pai está aqui nessa noite, esse Pai nesta noite, Ele te pega pelas mãos e manda você marchar. E Ele quer ver os seus sonhos sendo realizados. Essa faculdade você vai terminar assim, filho. Volta, filha, você pode, você tem um potencial tremendo. Esse trabalho é seu, minha filha. Deus pode. Ele é maravilhoso. Esse versículo 8 é tão interessante. É tão interessante que coloca aqui. Levantou-se, pois comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o monte de Deus. Com a força daquela comida, ele conseguiu enxergar, abrir os olhos. O medo, quantas vezes embaraça a nossa vista? E nós, irmãos, passamos a enxergar turvo e passamos a não enxergar direito. O medo faz isso. Deus, essa noite, quer colocar um pingo de colírio em nossos olhos, para que possamos enxergar, irmãos, as possibilidades que estão à direita, que estão à esquerda, as possibilidades que estão na frente, que estão atrás, porque Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor para você, meu filho, minha filha. Não temas, tenha coragem, saiba que Deus está contigo, que você pertence ao empreendimento santo, ao empreendimento vitorioso, que Deus se faz presente. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estarás em trevas. Deus nos chama para que possamos abrir nossos olhos nessa noite e enxergar a graça e a vitória lá de cima. Nada está perdido. Você está vivo, você está com saúde, você está forte, você tem Deus, você tem teto, você tem casa. A vitória é do povo de Deus. Visão correta, não visão turbada. Tem pessoas que acham que se perder aquele emprego é o fim. E às vezes Deus permite ele perder aquele emprego para que ele possa enxergar aquilo que está ao redor dele. E aquilo que Deus tem para nós, irmãos, é nosso. Aquilo que Deus tem para você é seu, meu filho, só que depende da sua coragem. Seja corajoso, seja determinado, meu filho, minha filha. Lembro das palavras de Gideão, quando Deus acaba chamando ele para a guerra diante dos midianitas. Os midianitas eram fortes, eram homens guerreiros, e o povo de Israel não tinha armas nenhuma. Aliás, nunca teve. Quem guerreava pelo povo de Israel era Deus. E quem continua guerreando por você, meu filho, é Deus. Gideão olha do lado direito, olha do lado esquerdo, o povo com medo, o povo amedrontado. Os midianitas vai nos vencer e nós seremos mortos. O que será de nossas famílias? Gideão falou, os medrosos. Ainda tem uma outra versão ainda,
bem mais prática. Ele diz aos covardes que voltam atrás. Não tem força? Vai para o monte, fica lá. Volte atrás e fique lá intercedendo por nós. O nosso Deus guerreará por nós. Eu quero dizer a você, filho, tem Deus guerreando por você. Filha, tem Deus guerreando por você. Não temas. Deus está nesse empreendimento e Deus vai guerrear por você, e Deus tem guerreado por você, porque Ele é o Todo-Poderoso. Tenha fé, meu filho. Deus pode fazer. Pulando lá para o versículo 10 desse mesmo texto. E disse Elias a Deus: tenho sido zeloso, Senhor, Deus meu, Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, Senhor, e agora eles buscam a minha vida para me tirarem. Eu estou sozinho agora. Versículo 18. Vem a palavra forte de Deus naquele coração. Eu também. Eu fiz ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que se dobraram diante de Baal, toda a boca que não o beijou, venceram. Mas agora a ordem de Deus é a seguinte: sai para fora! Sai para fora! Tenha coragem, Elias, sai para fora! Tem algo mais para você fazer lá fora ainda. Israel precisava de rei. E Deus queria que o profeta saísse para fora para que pudesse ungir aquele rei. Deus tem coisas grandes para fazer e filhas. Ah, pastor, eu estou velho, cheguei aos 60, aos 70. Filhos e filhas, seja renovado pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. Joel 2:28. Os jovens sonharão, os velhos terão visão. Deus tem coisa grande para a igreja dele. Não temas, filhos e filhas, levanta a cabeça. Vamos terminar essa universidade sim. Tem projeto de empresa sim. Meu filho, vai em frente. Deus vai abrir as portas para você. Seja determinado, seja corajoso, seja corajosa. As portas vão ser escancaradas para ti, filhas e filhos. Você tem pai nesse dia dos pais. É muito gostoso, é muito bom os filhos nos abraçarem, nos acolherem gostoso nesse dia. Os filhos, as filhas, preparando aquele banquete que preparou para você, pai, para você. Foi bom demais o dia dos pais. Mas eu quero dizer a você, filhos e filhas, nessa noite, que o nosso paizão, o Todo-Poderoso, te abraça nessa noite, te acolhe, você gostoso dessa noite, e ele diz para você: vai em frente, não temas, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não temas. Você é capaz, você pode. Ninguém, tem gente mais inteligente que você não. Você escolheu Deus. Você está no caminho do Senhor. Você está indo para o céu. A bênção é sua, a bênção é nossa. Tem para que era seus, mas os seus não receberam. Mas você que recebeu Jesus, você tem pai. A bênção é para você. Como diz o profeta Isaías, né? Comereis o melhor dessa terra, se ouvirdes a minha voz e andares nos meus caminhos, comereis o melhor dessa terra. Não temas,
Levanta a cabeça. Vai em frente. Luta por aquilo que você luta. Não precisa ter inveja de ninguém, não. Não precisa ter inveja de ninguém, não. Levanta a cabeça que você pode. Você é capaz. Nós estamos no estado mais rico de São Paulo. Nós estamos na maior cidade do país, a quarta cidade maior do mundo. O sol aqui brilha para todos, mas aqueles que são filhos, além do sol brilhar, você tem a bênção de Deus. Você tem Deus com as mãos estendidas para você, meu filho. Creia, levanta a cabeça, toma posse da tua bênção, toma posse da tua vitória. Se o profeta estava com medo, vivendo aquele momento de depressão, de ansiedade, Deus não deixou ele preso na caverna. Deus o tirou da caverna. E ele manda dizer para você, levanta a cabeça. Você vai vencer. A vitória é sua. A vitória é do povo de Deus. As minhas mãos não estão encolhidas para que não possa te abençoar. Os meus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir o teu clamor. Esse texto de Isaías 55 é tremendo demais ao meu coração, ao seu coração. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Para de olhar para baixo. Olha para cima. Faz igual o povo de Israel. Eleva os meus olhos para os montes. É que de lá de cima é que vai vir o meu socorro. Tem momento difícil? Tem. Tem momento que parece que não tem jeito? Sim, parece que não tem jeito. Mas é lá de cima que vem o nosso socorro. Que vem a nossa proteção. 2 anos atrás, vimos esse homem paralisado. Trabalhando hoje. Todos os dias em cima do caminhão. E às vezes manda mensagem para mim, 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, respondendo a oração que a gente intercede por eles, e amém, pastor, manda a localização dele, está lá 150 quilômetros longe. Se é outro, a depressão tinha levado ele para a eternidade. E aí nós lembramos de quem? Do apóstolo Paulo. Eu sei em quem? Eu tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Rafa, o Senhor é contigo. Jadson, o Senhor é contigo. Filhos e filhas, o Senhor é contigo. Calírio, o Senhor é contigo. Jusilene, o Senhor é contigo. Vera, Deus está contigo. Salete, Deus está contigo. Tia Ena, Deus está contigo. Não te deixarei. Confia em mim. E finalizando, porque tem um caldo gostoso lá nos aguardando, né? Não temas. Volta a frisar. Bianca, você é capaz. Você pode. Darcy, Deus está contigo. Irmã Lúcia, tem Deus guerreando por você. O melhor de Deus está por vir. Possamos manter a esperança a chama da esperança viva. Não fazer o que fez Elias. Depois de todas aquelas experiências, ele
ficou com medo da rainha Jezabel. Mas eu quero dizer para você que mesmo nessa cidade violenta que nós temos, nós pertencemos a ela. Mas você não é dela. Você é cidadão do céu. E Deus cuida dos seus filhos. Amém? Tia Mil? Melhor do Brasil. Tia Mil hoje é caldo. Delicioso. Tia Mil, né? Nós vamos continuar então, né, na presença do Senhor e homenagear os nossos pais, né? Nossos pais que estão aqui, nossos pais que estão em casa, né? Que Deus possa estar abençoando